Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, como vai você? Espero que esteja muito bem. Obrigado por esperar este programa ir ao ar. Estamos felizes por esta oportunidade de conversar com você e louvamos a Deus por isso. Quanto tempo é recomendável guardar um pecado no coração? Encobrir as transgressões poderia nos impedir de prosperar? Qual a relação entre confissão e misericórdia? Houve um homem, Davi, o pai de Salomão, que precisou lidar com essa situação. Havia pecado, guardava e encobria o seu pecado, mas foi desmascarado pelo profeta Natã. Arrependeu-se e confessou. E ao escrever o Salmo 32, Davi diz que um homem perdoado é mais feliz. Ele diz que houve um tempo em que calou os seus pecados, mas os seus ossos envelheciam. Ele diz que sentia a mão de Deus pesar sobre ele e o seu vigor desaparecia. Era uma situação insustentável. A solução foi confessar. Davi precisou revelar a sua iniquidade. O resultado disso? Compreendeu que Deus era o seu esconderijo, quem o preservava na tribulação e o cercava com cantos de livramento. Em outras palavras, alcançou misericórdia. Hoje, no programa Verdade e Vida, o pastor Hernandes o levará a considerar os seus pecados. Se você compreender que o pecado é uma forma de mal na sua vida, há de confessá-lo e não mais ocultá-lo. No final da pregação, terá conhecido o sentido da misericórdia, que é um ato de amor de Deus por nós na forma de perdão. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. O pecado é maligníssimo. O pecado é o pior de todos os males que pode atingir o ser humano. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a própria morte. Esses males, embora sejam reais, dramáticos e provoquem a nós grande sofrimento, entretanto, eles não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus agora, e se não houver arrependimento, nos afastará de Deus para sempre. O pecado é visto na nossa geração como algo prazeroso, inofensivo, desejável. E nós estamos vivendo uma sociedade hedonista, que quer beber todas as taças dos prazeres, que não quer pensar no acerto de contas, no juízo final, na responsabilidade moral. E não apenas tolera o erro, mas promove o erro. Não apenas não sente vergonha do pecado, mas aplaude o pecado. Por isso, há tantas pessoas escravas,
humilhadas, debaixo de opróbrio, prisioneiras do seu pecado, vivendo uma vida extremamente miserável e infeliz. Eu chamo a sua atenção para o texto de Provérbios 28:13, quando assim a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Reter o pecado no coração, escondê-lo, guardá-lo, longe de proteger você, vai ser um câncer nos seus ossos, vai ser uma destruição na sua alma, vai roubar de você a alegria da vida, vai trazer sobre você a pesada mão de Deus. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, depois casou-se com ela, camuflou o seu pecado, escondeu nos arquivos secretos do seu coração. Diz a Bíblia que ele adoeceu, seu vigor se tornou em sequidão de estio, seus ossos ardiam, seus olhos arrebentavam em lágrimas abundantes. Ele não tinha paz. A mão de Deus pesava sobre ele. A alegria foi embora do seu rosto. E assim é todo aquele que comete o pecado, guarda o pecado, esconde o pecado, armazena o pecado e finge que está tudo bem. Não há felicidade no pecado. O pecado é um embuste. O pecado é uma farsa. Ele promete para você vida e dá morte. Ele promete para você liberdade e escraviza. Ele promete para você prazer e paga com sofrimento. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado reterá você mais tempo que você gostaria de ficar. E o pecado exigirá de você um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Por isso o texto diz: aquele que encobre as suas transgressões não pode prosperar. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Logo, esse texto está nos ensinando que a saída dessa masmorra, dessa prisão espiritual, é a confissão. Aquele que confessa o seu pecado, aquele que admite que errou, que transgrediu, que pecou contra Deus, que pecou contra o próximo, que pecou contra si mesmo. Aquele que entende que o pecado é maligníssimo e concorda com Deus, que não há paz no pecado, não há alegria no pecado, não há comunhão com Deus no pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Aquele que abre os seus lábios, aquele que destranca as gavetas do seu coração e abre os arquivos da sua consciência para fazer uma faxina no porão da sua alma, confessando o seu pecado. Esse é aquele que encontra de Deus o perdão. Mas note outra coisa: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não basta apenas você confessar o seu pecado e voltar a ele. Não é arrependimento e novamente arrependimento, diz a Escritura, é arrependimento e fruto de arrependimento. É preciso mudança. É preciso reconhecer o erro, é preciso sentir tristeza por ele, mas é preciso dar meia volta. Tomar um outro caminho, seguir uma nova direção. Aquele que confessa o seu pecado e volta a ele está ultrajando a graça de Deus, está zombando da misericórdia de Deus. Deus requer de você e de mim uma postura diferente agora, de odiar o pecado, de fugir do pecado, de resistir o pecado, de resistir o diabo, de mortificar os feitos da carne, de crucificar o velho homem,
de ser e tomar posse desta nova realidade que somos nova criatura, com um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, vivendo numa nova família, com novos valores, para o louvor da glória de Deus. Quando você confessa e deixa o seu pecado, diz a Escritura que você alcança misericórdia. Você encontra o favor de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus, a alegria da salvação. A sua vida é inundada por um caudal de gozo celestial. As torrentes do céu vêm sobre a sua cabeça. A alegria da salvação. E hoje eu quero encorajar você a romper com o pecado, com práticas de pecado, com vícios que estão destruindo a sua alma, com situações que prendem você na escuridão lôbrega da iniquidade. Venha para a luz, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e receba de Deus o perdão, a cura, a restauração, para que você se deleite em Deus, tenha prazer em Deus e na intimidade de Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. É na comunhão com Deus que você bebe as taças transbordantes do verdadeiro prazer e da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus, porque Deus criou você para que você o glorifique, para que você desfrute da sua companhia, para que você usufrua da sua intimidade. Eu quero orar em seu favor. Onde você está? Ore comigo. Deus, aplique esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e permitam que eles encontrem em Cristo esta fonte de perdão, resultado da confissão sincera e do abandono do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Você não acha que deveríamos veicular esta mensagem, este programa, em outras emissoras, em outros horários? Por isso, nós gostaríamos que você fizesse parte do Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, através do programa Verdade e Vida. Você pode ser um parceiro em missão. Entre no site www.verdadevida.org.br. Clique em contribuir e faça seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição, pague em qualquer agência bancária. E você, querido pastor que está nos assistindo, colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e com o apoio dos seus presbíteros, ajude-nos neste ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, o número da agência e o número da conta que aparecem agora no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. No Banco Bradesco, a agência é 553, dígito 3 e a conta corrente 68.000, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Você pode ligar para o 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família.
Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.